Olá, sou a professora Fernanda Farias, professora de Comunicação Visual do Centro Universitário Farias Brito, e hoje nós vamos para a nossa aula 9. Vamos falar sobre design de produto. Vamos lá. O design de produto, tem ganhado uma importância cada vez maior nesse agitado estilo de vida que a gente tem hoje, nosso estilo de vida contemporâneo, E, logicamente, que esse novo estilo de vida, não tão novo, mas sempre sendo adaptado, procura soluções que sejam mais práticas e mais rápidas. E o design de produto está aí justamente para resolver esses problemas, para trazer essas soluções, A gente sempre fala que o design de produto, o próprio design, ele é justamente uma ferramenta para a resolução desses problemas, E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essas questões, sobre essas soluções de problemas, quando o design resolve e quando ele não resolve exatamente como ele deveria, resolver o que está se propondo a resolver. E aí, uma coisa que é importante a gente lembrar, não tem tempo a perder, o consumidor está cada vez mais atento e cada vez mais com o senso de urgência. Então, vamos lá. Quando eu mostro esse produto para vocês podem me dizer, professora, esse já foi realmente um design de grande importância e de grande solução, para alimentos, para que possam ser conservados durante o momento da guerra, para que os soldados americanos levassem em suas mochilas e diversos motivos para o surgimento dos enlatados, como a gente conhece hoje, tá certo? Mas vamos dizer assim, não era tão fácil abrir essas latas, Então, tornou-se necessário um mecanismo que facilitasse a abertura destas tais latas, de comidas enlatadas ou das sardinhas que a gente conhece até hoje. Só que esse mesmo mecanismozinho que veio para tornar mais prático a abertura desse nosso enlatado, ele às vezes não é tão prático assim e acaba quebra a unha de quem está tentando abrir, ou esse próprio ganchinho quebra, E a gente acaba realmente ficando refém de usar uma faca ou de usar algum outro utensílio. E aí o nosso design de produto vem, ainda com mais, trazendo mais funcionalidade, para essa solução que já havia sido criada, mas trazendo algo ainda mais atual e mais prático, Ou seja, é uma pequena ferramenta que te ajuda na abertura desse enlatado, dessa lata, Para alguns pode parecer meio sem sentido, eu já não vou comprar, nem vou gastar dinheiro com isso, e para outros se torna extremamente essencial. Nossa, eu não vivo sem esse abridor. Ou seja, o design de produto, ele é justamente isso, ele te traz soluções, mas logicamente que a gente, enquanto designer, a gente precisa estar muito atento ao que o mercado está buscando, Ao que ele está buscando enquanto solução. Vamos lá. Mas aí o design não tem só a ver com manuseio, com funcionalidade e com ergonomia do que é criado. Ele também é criatividade, ele também é beleza, ele também é diferenciação, ele também é encantamento. Fatores estéticos são importantíssimos, para que um produto de design seja aceito pelo grande público, E aí a gente pode ter vários exemplos dentro da nossa história do design, Mas, por exemplo, quando a gente pega aqui uma fala de Norio Ohga, do executivo da Sony, que eles nos dizem o seguinte, o design é a única coisa que diferencia um produto do outro no mercado. Mas por que será que ele diz isso, Por que razão ele acredita nisso, E aí, justamente, quando a gente fala de design, a gente tem que levar, na verdade, as duas coisas, A relação do design com a estética e a relação do design com a funcionalidade. E aí, quando a gente consegue realmente fazer essa combinatividade, essa conexão entre esses dois lados, esses dois fatores, aí a gente realmente tem um produto de design ainda mais assertivo. Quando a gente mostra, por exemplo, esse produto que eu estou mostrando aqui para vocês nessa foto, o que você acredita que é? Talvez um vaso, talvez uma lixeira, mas por que tem aquele detalhezinho ali, O que ele traz de diferente para o consumidor? E agora, quando eu mostro dessa forma, já ficou mais claro, É um vaso ou de repente uma lixeira que tem ali a parte, já ergonômica para colocar a revista, tá certo? Professor, a gente não usa mais isso, ninguém mais vai ao banheiro, por exemplo, levando revista, hoje está todo mundo com celular, tá certo? Mas independente disso,
tá? Não é um produto novo, logicamente, que eu trouxe para vocês justamente para a gente ver essa relação do antigo, da funcionalidade do design antigamente com o design atual. É alguma coisa que é esteticamente bonita, né? Um produto esteticamente bonito, mas também esteticamente funcional, tá? E se eu tirar a revista, ele não deixa de ficar bonito. Isso é que é importante também, a gente poder ter uma função estética, tá? Além da função, né, prática do produto. Mas, professor, o que isso tem a ver com comunicação visual, né? Na verdade, tem tudo a ver, pois o produto precisa comunicar a que veio, tá? Ele faz isso, logicamente, através do design. Quando a gente fala de comunicação visual, a gente já falou diversas vezes aqui, é tudo que é de forma visual. Tá certo, professor, e aí se eu trouxer outros tipos de produto, tá? Que não tenham, de repente, a sua funcionalidade de uma forma mais clara, vamos dizer assim. Eu posso considerar um produto de design, um produto simplesmente decorativo, né? Como a gente está trazendo aqui alguns, sim, eu posso considerar também como produto de design, tá? E aí, o design ser criativo ou inusitado é suficiente, né, assim, para que eu possa dizer que é um produto de design, para que eu possa dizer que ele tem essa praticidade, né, essa funcionalidade? Vamos entender. Se eu mostrar esses produtos para vocês, tá certo? E aí, uma jarrinha de aguar plantas, onde a própria boquinha de aguar volta para dentro da própria jarra, né? Uma bota para andar na lama, uma bota de chuva, uma bota de lama, com a parte da frente aberta. Acho que não é muito prático, né? Ou um garfo que tem a parte onde teoricamente a gente deveria segurar, mole, né? Que é uma correntinha. Ou seja, nenhuma dessas três peças tem a funcionalidade real para a qual ela foi criada, teoricamente criada, né? Mas aqui a gente está falando de um design realmente de crítica, de um design realmente de estética. Já é um design mais ligado à arte em si, tá certo? E sim, essa pode ser também uma das funções do design. Esse lado mais artístico, esse lado menos funcional. Mas aí, voltando aqui para o nosso funcional, né, para a nossa parte mais funcional, uma das coisas que a gente tem que entender, e eu já falei aqui, é realmente que a gente tem que ligar esses dois lados, a parte funcional e a parte estética, tá? Se eu mostrar para vocês, por exemplo, o que a gente está vendo aqui, muito prático, muito legal essa ideia, né? Eu posso, inclusive, dormir em um hotel com quartos compartilhados, que está muito atual hoje em dia, ou até, de repente, na minha própria casa, ou enfim, eu posso levar para dormir na casa de um amigo, não importa como você vai utilizar, mas aí uma espécie de barraca em cima do beliche, tá? Bacana, super legal, a ideia é muito bacana, a estética tá bonita, confortável, mas olha só o erro, a escada tá de uma forma que a pessoa não consegue entrar dentro dessa barraquinha de beliche, né? Ou seja, às vezes um detalhe prejudica toda a funcionalidade do produto. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Outro exemplo. Nossa, um vaso que dá aquela sensação de frescor, né? Que esteja ali molhadinho, que dá aquela sensação de que está o tempo todo limpo. Será que você sentaria, né, para fazer um xixi, por exemplo, nesse vaso? Provavelmente não, porque ele te passa a sensação que está molhado, né? Ou seja, o design teve até uma ideia bacana, né, da sensação do frescor, da limpeza, mas acabou que a intenção dele não foi tão assertiva, né? Ou seja, não deu resultado, a funcionalidade versus a estética. E aí agora eu te mostro essa xicrinha. Essas xícaras, né, assim, decoradas, está muito forte atualmente, é uma tendência muito grande, muito forte, todo mundo acha fofinho e quer ter. Mas aí, será que dá para beber com essa xícara? Acho que não, né? Não é tão prático assim, tá certo? Então, mais um exemplo de que a gente tem que realmente ter essa conexão entre o design estética e entre a funcionalidade também desse design. Trouxe aqui mais alguns exemplos. Temos uma tampa, né, com todo o acabamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa parte aqui de cima, né, que geralmente é onde a gente segura a tampa, né, com plástico ali, uma borrachinha para que você possa levantar a tampa e não se queimar. E aí o designer disse o seguinte, mas não tá legal, eu vou colocar o nome, eu preciso colocar o nome da marca, eu preciso colocar aqui uma identidade melhor, e aí ele pega e coloca aqui um metalzinho, tá certo? Justamente nessa parte que você vai pegar.
mais um exemplo, né, onde a estética acabou superando, né, ele realmente acabou buscando a estética e esquecendo a funcionalidade, porque se eu tenho um metalzinho ali naquele local, ou seja, na hora que eu for pegar, eu vou me queimar. Perdeu totalmente a função, né, de ter essa borrachinha, tá? E aí, vocês me dizem o seguinte, professora, a gente está falando nessa disciplina de comunicação visual, da utilização das cores, da utilização da logo no nosso produto, tá? E se eu mostrar essa embalagem para vocês, esse pãozinho aqui integral? Professora, tá mofado, né? É a primeira sensação que vem, é de que o pão está mofado. E aí eu mostro para vocês que, na verdade, é na própria sacolinha, que o logo, né, o logotipo dessa marca, foi feito numa cor verde, né? Ou seja, uma cor que não ajudou, nesse caso específico, tá certo? Na apresentação do meu produto. Ao invés de ser algo que chamasse a atenção para, né, dar aquele apetite, a pessoa querer comer o pão ou qualquer coisa nesse sentido, na verdade causa até repulsa, né? Porque dá a sensação que está mofado. E aí fica aquela brincadeira, né, que a gente até comentou em sala, a brincadeira de que, então é uma técnica ali para ninguém comer meu pão no trabalho, no colégio, porque ele vai estar ali, vão ter a sensação de que ele está mofado. Pode ser, mas em forma de design de produto, de comunicação visual de produto, foi um grande erro, né? E aí a gente diz assim, a gente está com problema de assalto nessa rua, vamos colocar um portão, né? Então vamos colocar um portão com senha, só vai entrar quem tiver a senha, etc e tal. E aí o que a gente vê aqui? O portão é super bonito, reforçado, tem a senha, teoricamente tem toda a parte estética, teoricamente tem toda a parte funcional. Mas a gente esqueceu um pequeno detalhe, ele está servindo de escada, porque simplesmente a pessoa sobe através da própria grade do portão, né, e pula, não precisa nem abrir com senha, né, ou seja, mais uma vez, né, cadê a funcionalidade? Ainda falando de comunicação visual, né, assim, quando a gente fala de apresentar, fazer uma campanha, né, adesivar um ônibus, adesivar um trem, adesivar qualquer objeto, né, que faz parte da nossa comunicação visual também, essa parte de adesivos, né, diversos. Uma das coisas importantíssimas e que às vezes as pessoas não se atentam, tá? Qual é a superfície na qual eu vou adesivar? Então a gente tem aqui na primeira foto uma superfície que tem, né, relevos, ou seja, o que acontece? Para você ter um sorriso perfeito, né? E aí o relevo da superfície dá a sensação que o dente da moça tá tortinho, ou seja, que sorriso perfeito é esse, né, que essa empresa está querendo nos passar. A questão da proporção, inclusive, do rosto dela ficou super esquisito. Então, ou seja, mais uma vez, né, e é aquilo que a gente sempre fala em sala, quando a gente planeja, né, uma comunicação visual, é muito importante que a gente entenda aonde aquele produto vai ser veiculado. Tá? Se for um adesivo ou se for algo que precise de alguma iluminação específica e por aí vai. Aqui no caso, o olho da moça, né, ficou exatamente na parte da janela. Então, assim, abriu a janela, o olho sai do lugar e aí não fica também esteticamente falando bonito, tá? Um outro exemplo aqui também, eu trouxe vários erros aqui hoje para vocês poderem entender, tá? Um outro exemplo que a gente está vendo aqui é a questão, né, aqui das medidas, tá certo? Então, nós temos aqui um recipiente com medidas que quando a gente coloca o líquido dentro, as medidas simplesmente somem, ou seja, não tem funcionalidade. Mas ele é furta-cor, ele é transparente para ficar mais bonito, etc e tal. Ok, em termos de estética pode até ser que seja bacana, mas em termos de funcionalidade não tá tão legal. Porque, afinal de contas, a gente precisa de um recipiente que meça o nosso líquido, né? Enfim, o material que a gente está colocando, e aqui ele não está servindo para isso. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Já que ele está ficando transparente, está sumindo, vamos fazer um aqui que não suma na hora que eu coloco o líquido. Tudo bem, ele não sumiu. Ele não sumiu, mas em compensação, eu não vejo o líquido, né? Porque ele não tem a transparência, ele é leitoso. Então, vocês estão vendo que às vezes são pequenos errinhos, né? Que poderiam ter sido evitados caso tivessem sido feitos planejamentos, né? E um entendimento maior e ter essa relação da funcionalidade
com a estética de uma forma muito bem organizadinha e conectada, tá? E aí, quando você é famoso, então você é uma marca famosa e aí você quer usar, né, essa tua fama, essa força da tua fama, tá certo? Para trazer a mesma estética, tá? O mesmo logotipo, a mesma comunicação que você trabalha na tua marca, geralmente, para um outro segmento. Como é que seria esse resultado, tá? E aí nós temos aqui uma lasanha de pasta de dente, né? Essa é a sensação que nos passa, tá? E aí, logicamente, que foi um fracasso, né? Não deu certo, não foi pra frente essa lasanha da Colgate, tá certo? É verdadeiro, realmente teve ela realmente tentou fazer, né, essa lasanha, colocando ali a mesma comunicação visual que ela utiliza para o creme dental e, obviamente, não deu certo, tá? E aí, se a gente tivesse a pizza do McDonald's, né, da mesma forma, tá certo? Então, ele quis trazer a força do McDonald's para a pizza. Só que uma das características do McDonald's é a rapidez, né, no serviço, tá? E aí, quando a gente fala de pizza, uma pizza é mais demorada do que um sanduíche, que já tem ali todos os ingredientes pré-prontos, né? E realmente, uma das técnicas do McDonald's é já ter tudo pré-pronto e apenas montar e entregar. Ou seja, rapidez e agilidade. E aí, quando a gente fala de pizza, já demanda um pouco mais de tempo e já não dá certo essa ideia da agilidade, tá certo? Ou seja, mais um exemplo que também não deu certo, tá? Então, design de um produto, né, precisa ser realmente eficiente. Ele precisa funcionar, tá certo, gente? E o funcionar, como a gente comentou no começo, pode ser sim funcionar como um objeto de arte, tá? E mesmo para ser objeto de arte ou ser realmente funcional, no dia a dia dos consumidores é preciso, antes de tudo, pesquisar e analisar os desejos e as preferências do público-alvo. Suas, né? Ou das suas personas, tá certo? Pode ser uma persona só ou podem ser várias personas. A gente já viu em sala sobre a questão dessa diferença do público-alvo e da persona. Só para a gente dar aquela revisada, o público-alvo é o público em geral, tá certo? Que tem interesse no teu produto, ou que consome o teu produto. E a persona, ela é aquela personagem, aquela persona mesmo, aquela pessoa exclusiva, né, da tua marca, que realmente gosta da tua marca, que consome a tua marca, ou seja, é aquela pessoa que direciona o teu desenvolvimento de produto. E aquela persona fictícia, né, como muitas vezes a gente fala, tá dentro do teu público-alvo. Então, o público-alvo é mais geral e a persona é mais específica, tá? Então, dentro de uma mesma marca, a gente pode sim ter mais de uma persona. Tá certo? Então, assim, outra coisa que a gente precisa realmente ficar de olho é a questão do cenário mercadológico, a cultura, a economia, as tendências e vigência, ou seja, todo o contexto no qual esse design, esse produto está inserido. É indispensável também, gente, conhecer o ambiente de distribuição, tá certo? Mesmo quando a distância geográfica parece não ser tão grande e os costumes parecem não ser tão diferentes. Isso é um grande erro que algumas empresas cometem também. Achar que pode trabalhar o mesmo tipo de produto para diversos ambientes diferentes. E muitas vezes isso não vai dar certo, tá? A gente precisa realmente entender onde é que esse produto vai ser veiculado, tá? De que forma ele vai ser veiculado, para quem ele vai ser veiculado. Mesmo que a gente ache que os públicos são semelhantes, tá? E aí aqui eu pergunto para vocês, né, como é que o produto de vocês está ficando? É um produto funcional? Realmente vai ajudar o seu consumidor de alguma forma? Sua comunicação visual tem relação com a funcionalidade do seu produto? Então, gente, assim, lembrando mais uma vez, é importante essa conexão design estética com funcionalidade, tá certo? Mesmo que a função seja ser um objeto de arte, tá? Mas é muito importante que isso fique muito claro para qualquer desenvolvimento de produto. Aqui segue a nossa bibliografia, tá certo? Se você pode sonhar, você pode fazer, mas se você tiver os métodos adequados, você poderá voar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.